porque a PGR pede ao STF para ouvir o deputado Gustavo Gayer sobre declarações discriminatórias contra africanos. O repórter Igor Damasceno tem mais detalhes desse caso. Igor, quais foram as declarações polêmicas do deputado que já vem ganhando aí alta repercussão? Conta pra gente, bom dia para você. E põe polêmica nisso, viu, Ju? Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Manhã no Ar. Bom início de semana para a gente. Olha, o documento escrito pela vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, já está no Supremo Tribunal Federal. Ela pede que a PF, a Polícia Federal, ouça o deputado federal Gustavo Gayer, do Partido Liberal de Goiás. Durante uma entrevista em um podcast, o parlamentar disse que a democracia do continente africano não vai para frente porque as pessoas, os moradores lá da África, eles têm dificuldade cognitiva. Parlamentares de esquerda consideraram a fala com teor racista, então protocolaram uma ação na Procuradoria-Geral da República. Esses parlamentares foram liderados pela deputada federal Duda Salabert. Eles alegam que a fala tem um tom discriminatório e então protocolaram essa ação contra Gustavo Gayer no Partido Liberal. Agora, a Procuradoria também pede para que o YouTube não exclua esse trecho da entrevista, esse podcast, porque isso pode gerar um avançar das investigações lá na Polícia Federal. Pelo rito, a PGR protocola uma denúncia no Supremo Tribunal Federal. Em ponto eletrônico, também numa votação eletrônica, os ministros vão decidir quem será o relator desse caso. Se o relator concordar com a denúncia, então o parlamentar passa a ser investigado pela Polícia Federal. Como demora um tempinho, é exatamente por isso que a PGR pede para que o vídeo não seja excluído, justamente para que o relator trabalhe um pouco mais, tenha um pouco mais de elementos para investigar essa situação envolvendo o deputado. Vamos ouvir um trecho desse podcast, um trecho polêmico, onde ele é acusado de racismo. Acompanhe. Aí você vai ver na África, quase todos os países são ditadores. Quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Para você ter uma democracia, você tem que ter um mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado. Então tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que acontece? Um ditador toma tudo, toma conta de tudo e o povo... O Brasil tá desse jeito. Lula chegou na presidência e o povo burro. Picanha, cerveja. Bom, a fala foi considerada racista pela deputada federal Duda Salabert, porque a maioria dos povos, a maioria dos habitantes do continente africano é formada por pessoas negras, é formada por negros. Então, quando ele diz que, na visão da parlamentar, viu, gente? Quando ele diz que as pessoas da África não têm capacidade cognitiva, ela atribuiu isso porque eles são negros. Essa não é a primeira vez que Gustavo Gayer se envolve em uma polêmica. O nome dele já está lá na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, porque há algumas semanas ele teria dito que os brasileiros, os nordestinos, também não têm capacidade cognitiva, não pensam direito, estão com dificuldade de pensar, porque, segundo ele, é por causa dos nordestinos que o presidente Lula foi eleito. Ele também é investigado em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou a pandemia de Covid-19. As investigações apontam que Gustavo Gayer seria um dos parlamentares que mais teriam recebido dinheiro para trazer desinformação nas redes sociais. A desinformação essa a respeito da Covid-19. Então, ele estaria sendo pago para divulgar fake news a respeito da doença. O parlamentar nega tudo. As 3 acusações contra ele não assume de jeito nenhum. Juliana. A gente não pode, infelizmente, dar o troco na mesma moeda e falar da capacidade cognitiva desse parlamentar. No entanto, o que a gente pode dizer aqui é que, no mínimo, ele tem que conhecer mais sobre qual a importância do papel que ele tem aqui no Brasil. Desinformação com fake news, comentários racistas, a gente lembra para você que está em casa e também para o parlamentar. Tudo isso é considerado crime e tem que passar por esse processo de investigação mesmo, né, Igor? Infelizmente, a gente vê
como se a internet fosse terra de ninguém. Né? Essa frase que a gente escuta, vou falar um comentário aqui na internet, não estou nem aí, mas existe lei que rege sim, e é muito triste que isso ainda aconteça em dias atuais com pessoas desse nível, que tem essa função, que deveria agregar, mas, no entanto, só distancia a população do que é lei, a população dos seus direitos. Isso é muito triste. É terrível mesmo. Agora, o enfrentamento à estiagem, que já afeta 13 municípios amazonenses, Igor, deve contar com o apoio do governo federal. Quem fez esse anúncio foi o governador aqui do estado do Amazonas, Wilson Lima. Então, ele já está nesse sistema de alerta, vários municípios estão em alerta, em atenção, precisando de fato desse olhar, né, acima do governo do estado do Amazonas. Então, o olhar do governo federal, o Wilson Lima já foi buscar então esse apoio, é isso? Exatamente isso. Amanhã, o governador Wilson Lima estará aqui em Brasília, numa reunião com a bancada federal do estado do Amazonas e também 2 ministros do governo Lula. Aliás, 3, o nome dele foi confirmado agora há pouco. Estarão nessa reunião Ministério de Portos e Aeroportos, também Ministério dos Transportes e o Ministério dos Direitos Humanos. Pelo menos representantes e ministros estarão nessa reunião com o governador Wilson Lima e com parlamentares da bancada federal do estado. E para quê? Para discutir os efeitos e também qual é a principal linha de combate a respeito da estiagem sem precedentes no estado do Amazonas. Já são dias, semanas sem chuva, isso está afetando inclusive o transporte aquaviário do estado. O Ministério de Portos e Aeroportos disse que se a situação prolongar, se esticar um pouco mais, o transporte aquaviário vai ser afetado em 40%, principalmente na parte de Tabatinga e também em Benjamin Constant, por causa ali da baixa do rio Solimões, também por causa desse período de estiagem no estado. Quem também estará nessa reunião será o governador de Rondônia, Marcos Rocha. O estado também tem sido afetado, bastante afetado, por causa desse período sem chuva, por causa desse período de estiagem. Então, o setor de transporte aquaviário dos 2 estados está sendo ameaçado por causa dessa estiagem. Isso afeta diretamente a economia dos 2 estados, isso afeta diretamente o setor de turismo. Então, os 2 governadores estão preocupados e o governo federal já disse que tem reserva, ou seja, montante de dinheiro para ajudar o Wilson Lima e também Marcos Rocha. Disse que agora depende apenas dessa reunião para eles baterem o martelo definitivamente. Então, qual tipo de serviço vai ser prestado pelo governo federal? Principalmente o serviço de dragagem, para melhorar ali a situação, pelo menos minimizar os impactos da seca que toma conta da região norte do país, principalmente no Amazonas e em Rondônia. Essa reunião está marcada no Ministério dos Transportes por volta das 5 horas da tarde. O governador já confirmou presença, os ministros também. Então a gente fica nessa expectativa, porque a seca está deixando prejuízo e está causando bastante preocupação aí no estado. Semana passada, a TV A Crítica anunciou durante a programação, né, durante o dia todo de programação, a fumaça que tomou conta da cidade de Manaus e também da região metropolitana. Essa fumaça é justamente por causa desse período de estiagem. Então, a situação é preocupante. O governo federal já decretou situação de emergência. Então, a gente vai seguir, então, acompanhando essa reunião, viu, Juliana? Porque quem padece mais são as pessoas que moram em áreas afastadas, né, Igor? Aqui a gente tem esse fenômeno natural que, infelizmente, só piora com o passar dos anos. A gente está numa seca severa e isso influencia nas embarcações que fazem o transporte de alimentação, a saúde da população, porque imagina você, se não tem rio para fazer esse transporte para que as pessoas cheguem à capital, muitas áreas afastadas não tem ali um pronto-socorro, não tem um hospital, tem que vir de embarcação mesmo. Algumas cidades não têm aeroporto, ou seja, isso dificulta a saúde da população. Então, quando chega nesse período de seca, tudo isso é afetado.
portanto, a saúde, a educação das crianças que não conseguem estudar porque vão ter que aumentar ali os quilômetros andando, então não tem como, é uma conta que não fecha, não dá para passar o dia inteiro caminhando para chegar numa sala de aula, as aulas são suspensas, é mercadoria que não chega, é remédio, enfim, afeta a população de uma forma geral, então as providências precisam ser tomadas de uma maneira bem emergencial mesmo e com bastante rapidez, porque a população está no aguardo. Agora, Igor, a gente vai falar de um assunto bastante polêmico também, assim como o primeiro que a gente trouxe aqui no Manhã no Ar, na nossa conversa, porque o STF inicia a votação pela descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Bem, a Rosa Weber foi a primeira ministra a fazer o seu voto. E o Igor vai trazer para a gente aqui agora sobre esse assunto, qual foi o voto da presidente do STF nesse caso. Foi a favor ou foi contra, Igor? A ministra do STF, presidente da corte, inclusive, a ministra Rosa Weber, votou favoravelmente pela descriminalização do aborto, a interrupção da gravidez até 12 semanas, o equivalente a 3 meses. O voto dela foi em plenário virtual, ou seja, não teve necessidade de trazer uma sustentação oral, os ministros não se reuniram no plenário físico da Suprema Corte, então ela não justificou o voto naquele momento em que ela fez o registro eletronicamente. No entanto, a ministra já tinha se manifestado a respeito desse assunto, ela tinha falado que é uma violência, impor a continuidade da gravidez é uma violência institucional, de forma psíquica, também física e emocional, contra as mulheres. E disse ainda que a maternidade não é uma obrigação, e sim uma escolha. Então, esses seriam os principais motivos que embasaram o voto da presidente do STF, a ministra Rosa Weber. Ela votou no plenário eletrônico, como eu disse, sem a necessidade de sustentação oral. O próximo ministro a votar é o ministro Luiz Roberto Barroso. Só que no momento em que ele foi registrar o voto eletronicamente, o ministro pediu a suspensão do voto, a suspensão do julgamento. Por quê? Porque ele quer levar essa discussão para o plenário físico. Então, os demais 10 ministros da Suprema Corte, eles vão fazer uma sustentação oral, vão justificar o voto deles e, antes disso, vai haver um debate. O julgamento foi suspenso, ainda não há data prevista para que seja retomado. Então, até o momento, tem um voto favorável para a descriminalização do aborto em até 3 meses de gestação. Pela atual lei brasileira, o aborto, a interrupção da gestação, ela é permitida em 3 ocasiões: em caso de estupro, em caso de anencefalia, ou seja, o bebê nascer sem cérebro, o que já afetaria, já deixaria o risco de morte muito evidente, e também quando oferece um alto risco para a mãe. Fora essas 3 ressalvas, o aborto é crime aqui no país. E é justamente isso que os ministros estão discutindo, vão começar a discutir no plenário físico da Suprema Corte. Se até 3 meses de gestação, a interrupção deixa de ser crime. Então, esse é um discurso, esse é um debate bastante polêmico que tramita ali no STF, e isso gerou uma polêmica também na oposição ao governo federal, principalmente com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela postou nas redes sociais, vocês vão acompanhar aí agora, ela chamou de crime essa discussão lá na Suprema Corte e de carnificina contra as crianças, ou seja, infanticídio. Ela disse ainda que interromper a gravidez é um assassinato. Então, essa é a posição da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Outros parlamentares, alguns parlamentares no Congresso Nacional que compõem também oposição ao governo, como o deputado federal Nicolas Ferreira, também criticaram bastante essa discussão lá na Suprema Corte. Então, a gente vai seguir acompanhando. Não há data prevista para que essa discussão seja retomada. A ministra Rosa Weber se aposenta agora no início de outubro. É uma aposentadoria compulsória, ela vai completar 75 anos. Então, ela quis adiantar esse assunto, quis adiantar esse julgamento, porque queria trazer a sustentação, queria trazer a opinião dela para o debate. Então, não há data prevista para ser retomada e a Suprema Corte analisa essa situação
por causa de uma ação que foi protocolada pelo PSOL, Partido Solidariedade, lá em 2017. Eles alegam que não dar essa chance para as mulheres acaba trazendo uma violência institucional contra elas. Rosa Weber concordou e agora a gente fica aguardando o voto dos demais ministros. Porque também, né, Igor, já que é crime e muitas das vezes as mulheres, isso é bastante polêmico, né, e eu estou trazendo que de fato a gente vem acompanhando na mídia, por um lado, a bancada, né, que é contra o governo federal e todas as decisões favoráveis ao aborto, querem proteger a vida, e está certo mesmo, tem que ser protegida sim, tem que ter lei. Por outro, enquanto as mulheres ainda continuam saindo da lei, acaba aumentando inclusive a mortalidade materna, porque existem muitos laboratórios clandestinos, é feito de qualquer jeito. Aí, isso aumenta essa discussão da mortalidade. Exatamente por isso também que está sendo amplamente discutido, não é, Igor? Exatamente. O que a gente observa é que os parlamentares de oposição ao governo, eles vão até a Constituição Federal, vão lá nas cláusulas pétreas. O que são essas cláusulas? Cláusulas são aquelas que não podem ser mexidas em hipótese alguma. É aquilo ali que está escrito e não pode ser mudado. Entre as cláusulas pétreas está, por exemplo, o direito à vida. Então, eles se apegam a essa parte da Constituição e esse argumento é muito justificável, é muito importante, todos têm direito à vida pela Constituição Federal. Eles se apegam a esse argumento para dizer que a interrupção da gravidez, que o aborto, ele é crime, é uma interrupção da vida e que todos têm direito ao nascimento, todos têm direito à vida. Já aqueles que defendem o aborto, e não são poucos, defendem a descriminalização do aborto, eles alegam o seguinte: muitas mulheres, elas acabam fazendo o aborto de forma clandestina. Isso faz o SUS, o Sistema Único de Saúde, entrar em colapso, porque a mãe acaba ficando com a saúde prejudicada, a risco de morte aumenta, e então elas têm que usar o hospital para tentar se salvar por causa desse aborto clandestino. Então, aqueles que defendem a descriminalização do aborto, eles querem levar esse debate como caso de saúde pública, oferecerem amparo psicológico, oferecerem vários tipos de amparo para a mãe antes dela decidir pela interrupção da gravidez. É um assunto extremamente polêmico que deve ser tirado do campo ideológico e levado para o campo técnico. Também todos têm direito à vida, a Constituição garante isso, mas as mães estão praticando aborto clandestino e também não dá para fechar os olhos em relação a essa situação. Então é um assunto polêmico que o STF começou a julgar. Juliana. Obrigada, Igor, pelas suas informações. A gente espera que esse assunto ele seja tratado da maneira que ele realmente precisa ser, como você muito bem complementou aqui, tem que ser mesmo com sobriedade, com lucidez, para que seja então escolhido aquilo que é o melhor para a população, para a sociedade. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.